Tu lembra o que eu estava fazendo em 2017? 2017 faz um tempão. Quando as pessoas falam que foi pouco tempo, 5 anos, eu faço essa pergunta, porque se for pensar assim, foi uma jornada e tanto, né? A minha história com a nutrição, ela começa com uma grande decepção no momento que era o momento mais feliz da minha vida. Meu sonho sempre foi ser repórter de TV e eu morava em outra cidade e eu tinha realizado esse sonho. Era como se eu tivesse chegado lá. E eu estava apaixonada nessa época, eu tinha conhecido meu marido, o amor da minha vida, então eu estava no auge de tudo que eu podia considerar que era felicidade. E aí eu sofri uma decepção, porque a TV onde eu trabalhava foi fechada, e aí quiseram que eu me mudasse para uma outra cidade, para viver uma outra vida, e aí a minha ficha caiu, porque eu não era dona daquilo, eu não era dona da minha rotina e nem das coisas que eu tinha planejado. E a nutrição, ela sempre foi uma outra opção para mim. Eu sempre gostei de cuidar da alimentação, de conversar com pessoas. E aí eu comecei essa jornada, então, de conhecer uma outra coisa que eu poderia fazer, mas no fim eu acabei aliando a comunicação com a nutrição de um jeito que eu acho que casou muito bem. Eu já tinha a cabeça muito empreendedora, eu só ainda não sabia disso, porque para mim empreender é você poder ter resultado baseado naquele seu esforço, né? Quando você trabalha como empreendedora, você tem essa possibilidade de acelerar mais quando você se permite e de segurar um pouquinho mais quando você precisa, quando sua família, o seu corpo mesmo, né? A sua saúde está necessitando, então poder ser dona, tomar as rédeas dessas situações era algo que eu almejava, eu ainda não sabia que isso era um espírito empreendedor, algo que eu queria para mim dessa maneira, mas já era a sementinha. Quando eu saí da TV e fui trabalhar em outro local, eu comecei a trabalhar com marketing, foi totalmente coincidência. Comecei a trabalhar com marketing digital numa empresa chamada Dialeto. Eu escrevia sobre marketing digital para empresas de tecnologia, algo bem específico que eu nunca tinha trabalhado, que a princípio não tinha nada a ver comigo, mas que me ensinou muito, me deu uma base de marketing mesmo, de coisas que hoje são faladas e que na época ainda estavam começando. Então trabalhar com marketing nessa época foi muito importante para mim, porque eu aprendi muito sobre coisas que hoje me são úteis, como nutricionista, como empreendedora. Então foi um grande aprendizado de 2 anos e que depois virou uma renda extra que me permitiu me manter na faculdade de nutrição trabalhando, porque eu já era uma pessoa adulta, precisava trabalhar então no começo dessa jornada e foi muito importante para mim. Eu jamais pensei que eu passaria no vestibular depois de 10 anos. O primeiro vestibular que eu fiz foi em 2006, não passei. Depois estudei muito para fazer vestibular de novo para jornalismo, então eu passei ali em 2007 para 2008, minha turma é 2008, minha turma de jornalismo, né, 2008. Então naquela época eu estudei muito e de alguma forma as coisas ainda elas estavam na minha cabeça, mas eu não acreditava nisso. Mas a minha mãe confiou muito em mim, disse que pagava a inscrição para mim. Não que fosse o caso da inscrição, mas aquele empurrãozinho que faltava, sabe? Então eu fui lá, estudei, claro, fiz o vestibular e passei. Então tive essa oportunidade de ter acesso novamente ao ensino público, à universidade. O curso de nutrição ele é integral e ele tem 5 anos, diferente de uma universidade particular, que seria o meu plano inicial, então, mas embarquei. Não sabia muito bem como que ia ser, como que eu ia conseguir me manter, se eu ia conseguir fazer nos 5 anos ou se eu ia ser atropelada aí pelas circunstâncias, ia ter que fazer um pouco mais de tempo, mas no fim parece que as coisas se encaminham e deu tudo certo para que, enfim, eu conseguisse me tornar nutricionista e na universidade que eu considero uma das melhores do Brasil, a melhor de Santa Catarina, com certeza. Nesse caminho, eu aprendi muito que ter uma nova profissão, ela não deleta aquilo que você tem da profissão antiga, ela só agrega. Ser jornalista e fazer uma faculdade de nutrição não foi como começar do zero. Eu achava isso no começo, que eu ia começar do zero, mas você nunca começa do zero, você sempre traz aquelas experiências que você agregou até então.
Então, o saber ouvir, ter empatia, saber lidar com pessoas, saber conversar, saber como abordar um assunto com alguém é algo que eu já trouxe comigo. A parte da comunicação também eu trouxe e fiz questão de agregar em redes sociais. Então, com a criação do meu canal no YouTube, fiz questão de trazer tudo isso, mas eu acho que o mais importante era esse saber ouvir. E isso eu trouxe do jornalismo e estou levando para a nutrição também. E aí foi um correr atrás, né? Aprender todas aquelas disciplinas, algumas bem técnicas, sentar a bunda na cadeira mesmo e estudar e decorar várias partes do corpo e saber mais sobre as doenças. Aquilo que é técnico, realmente você tem que pegar os livros e estudar. Se eu disser que foi fácil, eu vou estar mentindo.